Agora, a investigação de um mistério. Onde está o menino de 4 anos que sumiu de casa durante a madrugada sem deixar pistas? Um drama que já dura 4 semanas envolve um conflito familiar. Entenda por que os avós maternos e a polícia suspeitam da própria mãe e do padrasto do menino. Os brinquedos do pequeno Emivaldo, de 4 anos, ainda estão pelo quarto. É aqui que a mãe dele, Silmara Borges, passa a maior parte do dia. É um pesadelo acordado. Passa dia, não tem notícia nenhuma, não tem pista nenhuma. Semana, eu tenho quase mês e nada. A mãe viu o filho pela última vez na madrugada de 4 de março, uma terça-feira. Emivaldo dormia nesta cama com a irmã de 5 anos. Ela estava gripada, tossindo. Aí eu já estava deitada, levantei, dei o remédio para ela e voltei a dormir de novo. Na hora que você veio dar o remédio para sua filha, ele estava aqui deitado? Estava deitado, ele nem se mexeu não. Do mesmo jeito que estava virado para a parede, ele continuou. Silmara só deu pela falta do filho pela manhã. Naquela manhã, quando você percebeu que o seu filho não estava aqui, o seu marido já tinha saído para ir para o trabalho? Já. Não percebeu que o Emivaldo não estava aqui na cama? Não, porque não é de acostumar nós sair de lá dentro do quarto e já vir olhar eles. Luiz Paulo é marido de Silmara e padrasto de Emivaldo. Ele trabalha como motorista. Para sair para o serviço, eu saí 15, 10 para 6, né? Nesse dia estava chuvoso, eu peguei e fui no meu carro, mas aí a porta estava meio aberta, né? Aí eu pensei que às vezes a minha esposa tinha esquecido, né? Ela de fechar ela. Eu acabei encostando ela e saí para o serviço. A porta aberta no período da manhã faz a mãe e o padrasto acreditarem que Emivaldo saiu de casa sozinho. Então você acha que o seu filho veio, abriu a porta com o controle na mão e acionou aquele portão eletrônico? Sim, porque ele sabia mexer no controle. O controle é muito fácil. O controle remoto eu tenho um, né? O controle do portão e minha esposa tem outro. Então o outro controle nós não achou aqui dentro de casa. Seu Manuel, avô de Emivaldo por parte de mãe, não acredita nessa possibilidade. Para sair da cama de noite, ele não sai sozinho, porque ele tem medo de sair sozinho de noite. Ele não tem capacidade de sair sozinho de noite. Assim que o menino desapareceu, começaram as buscas. Durante 7 dias, os bombeiros vasculharam toda a área. Mas nem os cães farejadores encontraram pistas de Emivaldo. Emivaldo e a irmã nunca tiveram contato com o pai biológico. Silmara está casada com Luiz Paulo há 1 ano. Antes disso, ela e os filhos moravam na casa dos avós do menino. Mesmo em outra casa, Emivaldo convivia diariamente com o avô e a avó. Eu estava mais frequentando a casa dela do que eu ficando aqui em casa. Eu levantava cedo, os meninos iam merendar lá. Na hora de levar os meninos para a escola, eu voltava à casa dela de novo. Apesar da convivência próxima, o relacionamento entre Silmara e a mãe não é bom. Ela fica falando que eu queria jogar os meninos nas costas dela. Tudo ficou pior depois do desaparecimento de Emivaldo. A avó do menino, dona Sirlene, tem uma suspeita. Só pode que alguém entrou lá e apanhou ele. Carregou. Mas se alguém fez isso com consentimento de alguém da casa. O avô tem a mesma opinião. Esse menino, para ter saído de noite, ele saiu nos braços de alguém, pegando ele e carregando. Ele não saiu só. E para essa pessoa entrar lá e carregar ele, deve ter um contato, alguma combinação com os dois da casa para carregar ele. O senhor acha que a filha do senhor pode estar envolvida no sumiço do seu neto? Tá, com certeza. Porque ela quer ficar com o Luiz Paulo, isso tem os meninos, porque o Luiz Paulo não quer os meninos na companhia deles. Porque ela já chegou pedindo para nós ficar com os meninos, com o Emivaldo. Porque disse que não dava, o Luiz Paulo falava que não dava certo de morar com ela por conta do menino. Enquanto o caso não é esclarecido, os avós trouxeram a outra neta, irmãzinha de Emivaldo, para morar com eles. Os avós não se dão bem com o genro. Além da acusação de que Luiz Paulo não queria ficar com as crianças, eles também dizem que Emivaldo apanhava. Tinha uma marca na perna e um sangue no ouvido. Aí o menino fala que ele fala que foi tapa do pai dele. Antes de Emivaldo desaparecer, os avós chegaram a prestar queixa no Conselho Tutelar.
O padrasto de Emivaldo nega a acusação. O Emivaldo tinha colocado um caninho no ouvido e sangrou, né? Não foi você quem machucou? Não. Mas o Luiz Paulo reconhece que já bateu em Emivaldo. De vez em quando, eu dava umas varadinhas. Já tem uns 7 meses que eu só converso com eles. Silmara diz que as coisas em casa estavam melhores nos últimos tempos. Não era 100%, porque tinha a parte de criança ficar teimando, aí tinha que ficar conversando, colocar de castigo, às vezes chegava a bater. Só que já tem uns 8 meses pra cá que nós não batíamos neles. Você preferia que ele não morasse aqui com você? Não, eu nunca falei essa hipótese de ele morar com a avó ou ela morar comigo. Nunca falei sobre essa hipótese de um dos dois. Eu sempre gostei dos dois igual e nunca falei essa hipótese. Só apenas falava com a minha esposa, que sempre ele falava, né? Que queria morar com os avós. Que sempre queria morar com a avó porque gosta do vô, né? O Emivaldo chorava. Falava que não queria morar com nós e ele queria morar com o avô dele, com a avó. A polícia ainda não tem pistas do que aconteceu com Emivaldo. Por enquanto, o caso do Emivaldo é no mistério. A polícia está aguardando o resultado da perícia técnica. Estamos analisando avaliações, ouvindo testemunhas. Estamos fazendo uma análise psicológica criminal com a mãe e com o padrasto do garoto. Este psicólogo ajuda a polícia a traçar o perfil da mãe e do padrasto. Os familiares também, eles acabaram atestando que houve em alguns momentos algumas discussões, algumas desavenças familiares que culminou nessa questão de estar ou não com o filho. Nós estamos avaliando se havia de fato uma dinâmica de repetição desses fatos e, de acordo com essa repetição, uma maior gravidade a cada desavença, uma maior rejeição ou a cada desavença, uma possível agressão. Nesse ponto nós estamos analisando que não temos conclusão no momento. O delegado já considera a mãe e o padrasto suspeitos pelo desaparecimento. Pelo fato de estarem só os dois na casa ali, são os dois principais suspeitos. Contudo, a gente ainda não tem provas para poder suspeitar com maior ênfase sobre os dois. A vizinha, Maiara, nunca percebeu nada de estranho. Se dava trabalho normal de criança, não brincava na rua, não era de sair sozinho. E a mãe, você percebeu algum comportamento estranho na mãe dele ou não? Nada de diferente, nada. Você já ouviu alguma briga aqui, discussão dentro da casa? Não, nunca ouvi. A professora mostra o caderno de Emivaldo e conta que ele não dava trabalho. Uma criança normal como qualquer outra. Brincava, momento de brincadeira, assim, a gente às vezes chamava atenção, mas é coisa de criança mesmo. Uma criança feliz, normal como qualquer outra. Silmara se diz inocente. Pede para não ser julgada antes da hora. Ela só sabe julgar, ela não sabe procurar saber. Eu sei que todo mundo tá nervoso, todo mundo quer saber o que foi que aconteceu. Mas eu não sei. Eu procurei exatamente a delegacia foi para me ajudar. Eu não sei o que foi que aconteceu. Chega a passar pela sua cabeça que o pior aconteceu? Um momento algum eu penso isso. A esperança é a última que morre e eu vou ver ele vivo. Aqui dentro de casa fazendo as bagunças deles. Em outra história dramática, mãe e pai lutam para provar que o filho de 24 anos foi assassinado por policiais militares. O rapaz iniciava a carreira de advogado e morreu numa suposta troca de tiros com a polícia. A família contratou peritos particulares e essa semana conseguiu reabrir a investigação. Estas imagens mostram um jovem feliz ao lado dos amigos. Kleber Guiomar Pinto, de 24 anos, tinha acabado de se formar em Direito e queria realizar um sonho: trabalhar como advogado criminalista. Em janeiro do ano passado, ele conseguiu o primeiro trabalho. O cliente era um primo, Ademilson de Lima Damásio, processado por assalto a bancos. Respondia em liberdade. Mas Kleber não teve tempo de atuar no caso.
Ele e o acusado foram mortos pela polícia durante um suposto confronto. Kleber seguia para a cidade de Cascavel com um primo. Ele dirigiu o carro quando foi abordado por 2 policiais militares. Segundo a polícia, eles reagiram e houve troca de tiros. A família do jovem advogado nunca acreditou nessa versão. Para entender um pouco melhor essa história, nós vamos conversar agora com a família do Kleber. Eles moram nessa casa que fica na região metropolitana de Curitiba. Mas essa não era a casa que o Kleber morava. Isso porque a família teve que se mudar depois do crime. Eles estavam cobrando uma investigação mais rigorosa e sofreram muitas ameaças por causa disso. A mãe de Kleber, dona Gessi, lembra que as ameaças eram feitas por telefone. Eles falaram que se o meu marido desse alguma entrevista, alguma coisa, eles iam matar ele, iam acabar matando, iam eliminar ele. Logo na entrada, as lembranças do filho. A gente tem pouca foto dele aqui, porque a gente não consegue conviver olhando as fotos dele no dia a dia, vendo, é muita dor, é muito grande. É uma foto que parece de formatura, é isso? Isso, é de formatura. Isso era da colação dele, essa foto. A mãe mostra com orgulho uma lembrança do filho. Olha, esse é o terno da formatura dele, que ele, nossa, era uma relíquia para ele. Tem até o broche aqui da Ordem dos Advogados. Ele chegou a passar no exame antes de formar. 6 meses antes. Seu Antônio é pai de Kleber e mais de um ano depois da morte do filho, ele continua em busca da verdade. Eles destruíram a nossa vida. Destruíram, ameaçaram, falaram que se eu desse entrevista iam me matar. Eu estou esperando eles me matar. Porque eu já estou morto desde o dia que eles mataram meu filho. Kleber e o primo foram mortos nesta rodovia próximo à cidade de Guaraniaçu. O crime aconteceu nesse trecho, cercado de paredões de pedra. Para o advogado da família, tudo não passou de uma emboscada. Não havia nenhum comércio por ali, não havia nenhuma venda, não havia nenhum posto de combustível, não havia nenhum vizinho que pudesse testemunhar os fatos. Eu não tenho dúvida que o local, o cenário do fato foi escolhido pelos policiais para executar os 2 rapazes. O pai de Kleber acusa os policiais que participaram da ação de fazer parte de uma quadrilha de assalto a bancos. Eles dariam cobertura para Demilson, primo e cliente de Kleber. Eles faziam rádio para o Demilson. Eles ficavam na frequência da polícia para, se outras viaturas que não era uma deles viesse, eles avisavam o Demilson. E daí o Ademilson estava se sentindo ameaçado por esses policiais, pensando que se uma hora ele pegasse um dinheiro meio grande, ele seria morto para os policiais ficar com todo o dinheiro. Eu acho que eles ficaram sabendo que o Ademilson veio buscar advogado para denunciar eles. E daí eles fizeram a emboscada para não deixar isso acontecer. E assassinaram os 2. Kleber foi morto com um tiro no peito e tinha ferimentos no ombro e nos joelhos. Para a família, outro indício de execução. Ele deu coronhada no pescoço do meu filho, supostamente, como está na perícia, para que ele pudesse se ajoelhar. Depois ele deu um tiro em cima do peito, do lado do coração do meu filho. A bala se alojou na lombar, porque meu filho estava de joelho, ele deu de cima para baixo o tiro, né? O laudo feito pela polícia não confirma a execução. Segundo os peritos, uma arma foi encontrada próxima à mão direita de Kleber. Os técnicos não apresentaram nenhum exame para comprovar se havia vestígios de pólvora nas mãos do advogado. Inconformada, a família contratou peritos particulares para elaborar um novo laudo. O documento aponta falhas que põem em xeque a versão da polícia. Kleber era canhoto e, segundo esse novo laudo, não teria condições de atirar com a mão direita. A arma foi plantada, não tenho dúvida disso, a arma foi plantada na cena do crime, próximo à mão direita dele. Segundo os policiais, Kleber fazia parte da quadrilha do primo, mas ele não tinha antecedentes criminais, segundo a Polícia Civil do Paraná. Os amigos estão revoltados. Uma pessoa de bem foi assassinada pela própria polícia, foi tratada como marginal, jamais teve envolvimento com briga,
com qualquer outra coisa que demonstrasse que ele fosse uma pessoa violenta ou agressiva. Se viesse 5 centavos a mais no troco, ele devolvia. Ele era uma pessoa muito honesta. Dói bastante, né? Por você conhecer o caráter da pessoa. Não tinha motivo para ter acontecido aquilo. Estava trabalhando, estava pensando no futuro. Flávio Henrique conhecia Kleber desde a infância. Acredita que ele estava no lugar errado, na hora errada. Os policiais, o alvo, eu acredito que seja o Ademilson mesmo. Era o Ademilson. Mas como ele estava lá, acabou morrendo para não deixar pista, não deixar prova para ninguém. A Polícia Militar do Paraná encaminhou um inquérito para a Justiça. Em nota, a PM disse que o soldado Juliano Nicola, acusado da morte de Kleber, foi inicialmente afastado das funções operacionais, mas retornou às suas atividades no batalhão da Polícia Militar de Cascavel. O outro acusado, o soldado Sidinaldo Rocha, morreu durante uma tentativa de roubo em março do ano passado, 2 meses após a morte de Kleber. Esta semana, o esforço da família começou a apresentar os primeiros resultados. O Ministério Público do Paraná não considerou o caso encerrado e pediu novas investigações. A polícia tem 30 dias para concluir o trabalho. A família espera que o caso termine com o que o jovem advogado mais buscava. Eu quero a justiça, que não sei se vai ter aqui, porque é difícil. Quando se trata de policiais acobertados por gente grande, por comandos, é difícil ter justiça. Nós sabemos que a justiça de Deus, eles já estão condenados. Essa eles já eram. Só que é da terra que deu. A investigação sobre outro mistério pode mudar de rumo. A morte do MC da Leste. Geraldo Luiz, do Domingo Show, teve acesso exclusivo a uma gravação surpreendente em que Da Leste se despede da família. Será que ele sabia que estava marcado para morrer? Este tablet guarda um material surpreendente. É de arrepiar. É surreal. Parece mentira. Capaz de provocar uma reviravolta num dos casos mais intrigantes do Brasil. O assassinato de MC da Leste. Sem responsabilidade, ninguém é de ninguém. Uma gravação em forma de música feita pelo cantor. Entendi um pouco da vida, mas tá difícil de entender um pouquinho da morte. O que ela é capaz de revelar? Da Leste fala sobre a própria morte. Eu vou em direção à luz, eu vou encontrar Jesus. Será que o cantor sabia que estava na mira de um assassino? E quando eu partir, vou estar olhando por vocês. Essa imagem marcou o universo do funk. O cantor Daniel Pellegrini, o MC da Leste, é baleado no palco em Campinas, interior de São Paulo. Ele tinha 20 anos. Leste mal havia começado o show quando foi atingido 2 vezes. O primeiro tiro pega de raspão na axila direita. Levanta a mão pro alto. O funkeiro repara que algo o atingiu no braço, mas não que foi um tiro, e reclama com a plateia. Aí é tiração o negócio. Da Leste continua o show. Pouco depois, leva um segundo tiro certeiro no abdômen. Ele ainda se levanta e ergue a camisa. Da Leste foi levado ao hospital, mas não resistiu. O garoto pobre da periferia de São Paulo morreu quando começava a ganhar fama e dinheiro. Nessa rua, Daniel cresceu. Foi aqui o garoto que brincava nas ruas, mas que desde pequeno já cantava. Olá, Carol. Carol é a irmã de Da Leste. Érica, a viúva. As duas nos recebem na casa onde o funkeiro vivia antes de se casar. A mãe de Da Leste morreu depois de um aneurisma cerebral. Eu digo que eu que criei ele, porque minha mãe ficou doente, ele era muito novinho, usava 5 anos, fralda, isso, eu usava fralda praticamente.
pela primeira vez na televisão, que vocês estão vendo a realidade de um ídolo que morou aqui. Quando comecei, passava maior dificuldade. E lá em casa era fora de realidade. Aqui era a nossa casa. O que você tá vendo aqui, a gente tá no luxo agora. A gente viveu nesse quartinho aqui. Não tinha, nós não tínhamos nem banheiro. A gente tomava banho na casa da minha avó lá embaixo. Olha isso. Inclusive, tem até uma foto dele. É uma foto dele lá, né? É, dele, embaixo é do meu irmão Rodrigo. Olha o da Leste lá. Aquela foto foi tirada onde, você sabe? Você lembra lá? Segundos antes do tiro. Quando ele abre os braços, ele toma o primeiro tiro, foi nesse momento. Levanta a mão pro alto. Só quem é vilão de Campinas. Aí é tiração, negócio. Geraldo, sabe o que é o mais impressionante? Que numa conversa, muitos anos atrás, ele me falava que, Carol, eu sei que um dia eu vou morrer tomando um tiro em cima do palco. Eu me vejo... Ele falou isso? É, pra mim. A gente conversava muito, horrores. Carol mostra o lugar predileto de Da Leste, onde ele escrevia as canções. Onde que ele ficava aqui? Aqui, ó, sentadinho. Ficava aqui? No telhado aqui? Ficava no telhado mesmo? No telhado, sentado aqui, ó. Começo, fiz aqui, tá ligado? Tá ligado meu papo, moleque? Eu falo só a verdade. Pra todos os irmãos tranca fiado, eu peço a liberdade. Érica e Da Leste ficaram juntos por 5 anos. Os dois se conheceram na escola. Ele pediu pra minha mãe se podia namorar comigo. Aí minha mãe falou que ia pensar, passou um tempo, eu e minha mãe conversamos, aí ela deixou. E aí ficamos até quando Deus quis. Ele comprou um carro de luxo, ele estava vivendo dias de glória de tudo aquilo que ele sonhou. Sim, com certeza. É inegável. Falar que ele não estava ganhando dinheiro seria uma hipocrisia. Ai, não. Mas não, ele estava ganhando dinheiro sim. Sim, é porque passou na televisão 800 mil, 1 milhão, isso é mentira, entendeu? Mais de 100 mil, isso sim. E ele tinha cabeça para isso? Não. Totalmente humilde, nunca tirou os pés do chão. Pelo contrário, sempre me ajudou meu irmão. Verdade que uma vez ele deu 10 mil para você comprar ovo de Páscoa? Foi a última Páscoa. Ele me deu 10 mil reais para mim, a gente comprar ovo de Páscoa. A gente fez 4 comunidades. Isso que fazia a gente feliz, porque é o que a gente nunca tinha. O crime, cometido há 8 meses, ainda é um mistério. Os rumores falam em vingança de traficantes, de policiais e até de um crime passional. Da Leste teria se envolvido com a mulher do assassino. Mas nada foi provado. Quem era o atirador? E por que ele matou o MC? A gravação encontrada no tablet pode revelar uma pista. Quanto tempo depois da morte do Da Leste ligaram para você de lá correndo quando viram que tinha aqui dentro? Minha tia me ligou, acho que depois de uma semana. O tablet pertencia a Da Leste, mas 6 meses antes de morrer, ele deu o tablet de presente a alguns primos de Érica. O aparelho ficou esquecido até que a tia encontrou um arquivo revelador. Ela me ligou e falou, Érica, eu achei uma coisa aqui do Daniel, tal, me falou as coisas, eu falei assim, tem certeza? Acho que não, acho que ele fez isso para outro MC, por um outro acontecimento. Ela, não, Érica, é sobre vocês, ele fala de vocês, tudo tal. Aí eu falei assim, tá bom então. Aí ela falou, vem aqui. Aí minha mãe me ligou e falou, vai lá ver, vai porque eu chorei, eu não aguentei quando eu ouvi. No equipamento, a canção feita por Da Leste parece uma despedida. Hoje entendi, agradeço a Deus toda a minha sorte. Entendi um pouco da vida, mas tá difícil de entender um pouquinho da morte. O funkeiro fala da própria morte como se soubesse que estava para morrer. Deixa um recado para as pessoas que ama. Todo mundo vai morrer, um dia vou ter que ir também. E quando eu partir, vou estar olhando por vocês, família, amigos, fãs. Não vou deixar ninguém. Depois, Da Leste fala como se já tivesse morrido. Vagando na escuridão, não, eu vou em direção à luz. Eu vou encontrar Jesus. Da Leste fala sobre o pai, a irmã e a mulher.
Pai, você foi demais pra mim, me ensinou a viver. Érica, cuida bem da minha família. Um dia eu sinto que sua vida vai melhorar. Carolina, te amo, te quero pra sempre. Mas afinal, qual é o significado da canção? A explicação de Érica e Carol avança pelo terreno do sobrenatural. O que você encontrou aqui pra você é o quê? Então, assim, parece que foi depois da morte. Como que uma pessoa morta vem e deixa um verso, deixa dizendo que ia morrer? Não sei explicar, não tem explicação. O que eu entendi desse áudio todo é que ele tá confortando a gente. Falando pra gente aonde... Mas que alguma coisa iria acontecer com ele. E confortando vocês. Aonde ele já estava. Ele fala nitidamente onde ele já está. Então, você quer me dizer o quê? Que esse áudio foi gravado... Que o da Leste... Bom, eu não sou ninguém, né, pra afirmar isso. Mas é o que dá a entender, pelo menos. É que ele afirma onde ele está. Geraldo insiste. Será que da Leste não gravou a música porque sabia que poderia ser assassinado? Não. Não, porque a gente sempre foi muito franco um com o outro. Tudo que acontecia de ruim, de bom, a gente se abria, a gente sempre foi muito unido. Eu descarto essa possibilidade de ele ter sido ameaçado. Esse show, Geraldo, pra mim foi o show da morte. Vocês estão com saudade de mim, mas eu estou aqui, olhando por vocês. O mistério sobre o caso continua, mas a ciência diz que não se trata de um caso sobrenatural. À tarde de hoje, o perito Ricardo Molina esclareceu no Domingo Show que da Leste gravou a música antes de morrer. Não sei, mas eu vejo que tem uma coisa de dinheiro nisso. Com certeza, né? Como diz o ditado, inveja mata. E mata mesmo. Pode ter certeza disso. Eu acho que quem matou conhecia ele. Eu acho que sim. Pessoa próxima. Eu acho que quem matou teu irmão conhecia muito ele. Conhecia. Para a irmã, fica a esperança de desvendar o autor do crime. E a gravação recuperada de da Leste pode ajudar a polícia. Eu tô aqui para cobrar justiça. Como um crime que foi tão fotografado, filmado, tantas pessoas, ninguém viu nada, ninguém descobre nada. Isso foi um crime premeditado, foi um crime que foi comprado, um crime com um atirador de elite, que o próprio delegado me afirmou isso. Entendeu? Foi um crime caro, a pessoa que fez isso com certeza tinha muito dinheiro. Para a viúva, o amor é eterno. Continuo amando o Daniel do mesmo jeito, da mesma forma, passaria por tudo de novo, entendeu? Se eu tivesse a oportunidade de viver com ele, viveria tudo de novo do mesmo jeito. Estou aqui no céu, lembrarei sempre, levar-me sempre, amar-me sempre, Daniel. E anote aí, o Domingo Show traz novidades como essa toda semana, aos domingos com o Geraldo Luiz, a partir das 11 horas da manhã. Muito obrigado pela atenção e a nossa história de vida é essa, minha história. Exclusivo, o motorista do ônibus que atropelou 7 pessoas essa semana fala ao Domingo Espetacular. Ele alega inocência no episódio que custou a vida de 3 crianças a caminho da escola. Veja agora na grande reportagem. Um acidente que chocou o Rio de Janeiro. Não saber que o uniforme dela, a mochila dela, as roupas dela, que ela dividia com a irmã, e eu não sei. E o país inteiro. Aí quando abriu a porta, a minha estava num lugar de bombardeio do Iraque. Um monte de criança caída no chão, sangrando. Érica tinha 6 anos, Mariana 10. Querida, era meu braço direito. E Melissa era 1 ano mais velha, 11 anos. 3 crianças que voltavam para casa depois da escola e tiveram suas vidas e sonhos interrompidos.
famílias destruídas. O que teria acontecido logo após a curva? Imprudência? A menos de 1 metro de onde nós estamos, não é isso? Falha mecânica? Falha humana? Ou simplesmente uma fatalidade? O homem que pode explicar a tragédia falou com exclusividade para a nossa equipe. O que exatamente aconteceu naquele dia? O senhor desmaiou? O senhor fugiu depois do acidente? O senhor estava confiante demais naquela estrada? Que punição o senhor acha que merecia? O combinado foi que a entrevista fosse feita no Sindicato dos Rodoviários, que fica aqui na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Dimas Vitalino do Carmo tem 57 anos. É motorista profissional há mais de 2 décadas. Casado, tem 3 filhas e uma neta. Que punição o senhor acha que merecia pelo que aconteceu? Morrer. Na manhã do dia 24 de março, um ônibus dirigido por Dimas atropelou 7 pessoas. 3 crianças morreram. Uma câmera de segurança que fica na calçada do outro lado da rua registra tudo. O acidente aconteceu em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro, a 44 quilômetros do centro da cidade. Observe o canto superior esquerdo do vídeo. O ônibus desgovernado sobe no canteiro central e em seguida bate nas pessoas que aguardam o momento certo para atravessar. Todos os que estão na rua se desesperam. A cena é tão forte que as meninas do outro lado da rua viram o rosto e correm. Um homem que está dentro do mercado tenta ver o que aconteceu. O que exatamente aconteceu naquele dia? Um mal súbito. Assim, eu apaguei. O que é um mal súbito? Mal súbito é você apagar. Você tá aqui agora, de repente você... Ué, Vanessa, chamar você. Vanessa, você tá apagou. Mal súbito. O senhor desmaiou? Não sei. Ficou com a vista preta, ficou tonto? Não vê a cor se é preto ou se é vermelho, não. Você que a pessoa apaga. Segundos depois do acidente, quem se aproxima do local fica sem reação. O cenário é desolador. Na rua, desespero, nervosismo, choque. Naquele exato momento, como é que o senhor estava? O que aconteceu ali naquele momento? Não sei. Nem você vai lembrar. Apagão mesmo... O senhor já tinha tido isso outras vezes? Não, é isso que eu tô... É isso que minha ficha não caiu. Minha ficha não caiu. Eu nunca tive nada parecido, eu nunca tive acidente, nunca matei ninguém. Eu não gosto de matar nem barata. Eu dirá as crianças, que toda a minha dor é a dor do pessoal que são pai, que são mãe, entendeu? Que também é igual. Tudo assim muito rápido. Ele pegou aquele ferro da sinalização. Aí eu vi quando ele pegou a menina que tava, aí ela deu um salavão quando ela caiu pro chão e ele pegou as outras meninas e passou em cima. O ônibus que provocou a tragédia só parou a 15 metros do canteiro central. Qual foi o diagnóstico que ele deram na unidade de saúde? Calmante, eu esqueci até o nome. Alteração de pressão acentuada. Isso. Alteração de pressão acentuada, o advogado dele está falando aqui para trás. Então, pode ter sido um problema de pressão, é isso? Isso, pode ser. Não sei, pode ser. Na definição dos médicos, mal súbito é uma perda da consciência. A pessoa literalmente apaga e o corpo não reage. Geralmente, essa perda dura de segundos a minutos. E essa perda, a pessoa retoma a consciência espontaneamente. Ele pode ter recuperado a consciência no momento da batida, até pelos outros estímulos que o corpo dele recebeu. Mas o que poderia causar esse mal súbito? Por exemplo, uma queda brusca da pressão arterial, né? Às vezes está muito calor, a gente não bebeu muito líquido, está um pouco desidratado. O senhor é diabético? Não. Não? Nunca teve nenhum problema neurológico? Não. Já desmaiou alguma vez? Também não. Se mandar eu ir para Recife agora, até São Paulo agora dirigindo, eu vou levar tranquilo. Veículos sem controle na pista. Carros em zigue-zague.
Cenas como estas de motoristas que apagaram ao volante não são raras. A caminhonete branca parece fora de controle. De repente, atravessa a estrada e atinge outro carro que capota. O motorista ferido cobra satisfações. Viu o que você fez? Queria me matar. Pelo amor de Deus, moço. Uma das causas do apagão é a diabetes. Eu já dei uma bala pra ele parar pra tomar água, tudo, mas ele não parava, parece que não ia escuta. O senhor viu pelo retrovisor que tinha atropelado as pessoas? Não vi foi nada. Estava apagado, Vanessa. Estava apagado. O senhor não lembra quanto tempo durou isso? Foram segundos, foram minutos? O senhor voltou a acordar em que momento? Você dormindo quantas? Então, quando o senhor acordou, o que o senhor viu? Quando eu acordei em cima do capô. Aí eu acordei, dei aquele susto e saí assustado. E sentei na calçada. O senhor acordou ainda no ônibus? Ainda no volante? A nosso pedido, este perito, que já estudou outros acidentes pelo país, analisa as imagens com a ajuda do computador. Mas a impressão que me dá é que ele está numa curva. Ele não fez a curva. Ele simplesmente não fez a curva. Ele passou reto. E isso é típico de alguém que deu uma cochilada. Ele simplesmente entra em cima da calçada. Olha lá. Ele está completamente inclinado em relação à coisa. Ele entrou, ele não viu a curva. Para ele, o ônibus seguiu sem controle por 4 segundos. Tempo muito longo para um veículo de 10 toneladas andar desgovernado. 4 segundos, uma pessoa não ter reação, alguma coisa muito estranha aconteceu. Porque em 2 segundos, no máximo, ele teria já que ter uma reação. Quando ele acordou, ele estava no meio do canteiro com o ônibus pulando, e pulando muito, quando a gente vê nas imagens, né? E talvez ele tenha ficado até desorientado, sem saber o que fazer. Ele acordou, mas acordou no meio de um pesadelo, né? Qual era a velocidade naquele momento? Se tivesse 45 ou 40, estava muito. Porque na pista, a estrada do Mato Alto, é uma pista perigosíssima. Fomos até o local do acidente para ver de perto como é uma travessia que coloca em risco a vida de quem mora por ali. Esse aqui foi o trajeto feito pelas vítimas. A gente vai tentar fazer a mesma travessia para mostrar a dificuldade que os moradores dessa região sofrem para poder fazer um trajeto tão simples. Esse canteiro tem só 1 metro, a largura dele é só de 1 metro. É muito estreito, muito estreito. Aqui, inclusive, tá as homenagens feitas às vítimas. Difícil atravessar aqui? Ou é a maior dificuldade? O nosso maior medo é ficar aqui no meio, né? Aqui entre um carro e outro, se vem um carro daqui para atingir, você não pode correr, não tem lugar para onde correr. A estrada do Mato Alto é cheia de curvas. Embarcamos em outro ônibus. Tudo bem? Com licença, bom dia, bom dia. E do ângulo do motorista, fica claro que é uma estrada perigosa. O local onde aconteceu o acidente é um local perigoso para se dirigir? Mas tem muitos que vão sinal ali. Mas a gente não consegue visualizar aqui da frente a faixa de pedestres onde aconteceu o acidente. Por que a senhora tem medo de passar aqui? Por quê? Tenho medo, porque o carro aqui passa assim tudo correndo. O que é mais perigoso, atravessar fora da faixa ou ali na faixa? Se na faixa atravessa e morre, qual a diferença de atravessar ali? Tainara é irmã de Mariana, uma das vítimas. Ela estava no local no momento da tragédia. Como foi que você teve esse reflexo? Como é que foi? Você viu o ônibus? Como é que foi? Eu vi o ônibus, aí quando o ônibus veio pra cima de todo mundo, eu pulei pra trás. Mas escapou por pouco. Mesmo com medo, ela precisa passar por aqui todos os dias para ir à escola. O que você está sentindo agora, estando aqui nesse lugar? O que você está sentindo? Sentindo um pouco de medo. 2 amigas, 2 mães unidas pela dor. Aline é mãe de Mariana. O que a Mariana queria ser quando crescesse? Médica. Sempre
Exato. Eu falava, Mariana, mas você tem medo de injeção? Mas você quer ser médica, filha? Priscila é a mãe de Melissa. O que a Melissa queria ser quando crescesse? Passista. Passista? Ela falava sempre que ia ser passista, que modelo era o sonho dela. Uma tenta confortar a outra no momento mais difícil da vida delas. Ainda em estado de choque, elas tentam encontrar forças para seguir em frente. Melissa era a mais velha de 5 irmãos. Melissa é uma graça. Ela alegrava a casa e a rua inteira. Era a protetora dos irmãos. Não podia brigar, botar de castigo que ela atirava. Tô tentando ser forte pelos meus outros filhos. Meu pequeno pergunta, que eu de 5 anos que estava com ela, ele pergunta por que Jesus não levou ele, levou a Mel, por que a mãe me protegeu, né, mãe? A Mel, ela me protegeu, ela foi. Então, pra mim, eu não sei como vai estar daqui a um ano, não sei. As aulas agora, eles provavelmente têm que voltar às aulas, a rotina. Eu não sabia que o uniforme dela, a mochila dela, as roupas dela, que ela dividia com a irmã, e eu não sei. A força dessa mãe parece estar na tentativa de manter a família. Ainda não caiu a ficha para mim de que ela não está mais entre nós, não está mais fazendo parte ali da minha vida, do meu convívio junto com os irmãos, sabe? Ainda não caiu. Para mim ainda está assim, como se nada tivesse havido, sabe? Ainda não caiu aquela ficha, não está mais aqui. E as pessoas que estavam dentro do ônibus fizeram o quê? Quando tinha uma meia dúzia de passageiros, meia dúzia por aí. E foram lá acordar o senhor? Foram até o senhor? Meteram fogo no pé, é ruim. Meteram fogo no pé. Saíram do ônibus? Saíram. Aí quando abriu a porta, pra mim eu tava num lugar de bombardeio de Iraque, um monte de criança caída no chão. José Vitor era um dos passageiros do ônibus naquele dia. 15, 20 metros antes de acontecer a coisa, eu senti que o ônibus tomou uma embalagem de repente, bem maior do que estava vindo. Aí eu não entendi, mas não deu nem tempo de entender, porque logo depois comecei a sentir os barulhos, pulando. Na hora da primeira pancada ele deu um pulo, botou a mão na cabeça e depois tentou segurar o volante para voltar, mas não conseguiu e continuou pelo canteiro. E o que é que ele dizia nesse momento? Nada. Ele não falava nada, não falou nada. Eu que falei para ele abrir a porta. Ele tentou sair pela porta, até com a porta fechada. Eu falei, cara, abre a porta para ver o que aconteceu. O senhor fugiu depois do acidente? Até você fugia. Eu não fugi. Eu fiquei ali sentado na calçada na calçada. Aí foi na hora que apareceu aquela montoeira de gente e apareceu uns 4 ou 5, né, para me defender. Ninguém bate nele, não. Ninguém bate no cara, não. O cara é bom. O cara que dá área, todo mundo conhece ele aqui. Dimas foi preso horas depois do acidente, enquanto buscava socorro médico em uma unidade de pronto atendimento. Assim que ele atropelou as pessoas, ele fugiu do local. Foi trazido para cá, foi autuado em flagrante pelos 3 homicídios que cometeu, um agravante e pelas 3 lesões corporais também. Segundo o delegado, o motorista não tem multas nem pontos na carteira. Dimas trabalha na mesma empresa há 24 anos. Conhecia muito bem a estrada do Mato Alto, local da tragédia. Há 14 anos fazia o mesmo trajeto. Vamos imaginar que a nossa câmera é o pai e a mãe daquelas 3 crianças. O que o senhor diria para esses pais? Porque relembrar é sofrimento de novo. Eu até paro até com a entrevista, para até passar essa. Se ele, por um acaso, pedisse assim, desculpa às famílias, eu talvez bateria de frente com ele. Ouviria o lado dele, entendeu? Mas por ele ser irônico, ele não pensar que ele também tem família, que isso também pode acontecer com a família dele, ele não pediu desculpa em momento nenhum. Ainda não se sente preparado para falar com os pais das crianças? Não. Precisa de mais tempo para se recuperar, é isso? Passa essa... Entendeu?
Eu não estou legal para ver não, isso aí não, porque é triste. Queria eu ter condições de falar com ele. O que é que o senhor sente só de imaginar os pais daquelas crianças? O que eu sinto, o que eles estão sentindo. Mesma coisa. Dor no coração. Sem ter, porque não tem volta. Eu quero justiça. Como qualquer pessoa responde por um erro, né? Que fez. O criminoso não paga por uma coisa. A gente, quando uma pessoa rouba, não paga. Eu quero que ele pague, simplesmente. O inquérito será concluído dentro de 30 dias. O crime mais chocante e misterioso dos últimos tempos. Uma semana depois, ninguém sabe quem esquartejou um homem e espalhou partes do corpo num bairro nobre de São Paulo. Não se sabe ainda sequer quem é a vítima. Nossa equipe saiu às ruas e ouviu especialistas para mostrar quais são as chances da polícia de desvendar o enigma. Um crime bárbaro. Quem é a pessoa que foi capaz de matar, esquartejar e espalhar pela cidade em sacos plásticos o corpo de um homem? Qual a identidade da vítima? Há uma semana, esse mistério desafia a polícia. Essa investigação é uma das mais difíceis que eu já participei. Domingo, 23 de março. Um saco de lixo abandonado perto de uma esquina de Higienópolis, um dos bairros mais ricos da capital paulista, chama a atenção. O primeiro saco plástico com partes humanas foi encontrado bem aqui por volta de 8h30 da manhã. Um morador de rua foi quem encontrou. Ele avisou o comerciante ali da frente, que logo em seguida chamou a polícia. José Eduardo da Silva é o morador de rua que encontrou o saco de lixo. Ele pediu ajuda e lembra que as pessoas duvidaram dele. Aqui. Aí eu cheguei, vi o saco assim, chutei assim, abri assim. Quando eu abri, eu vi a parte assim e esse do braço. Aí eu saí, chamei o rapaz da padaria, aí ele veio olhar. Não, é boneco, é boneco. Eu, não é boneco, não, tem gordura. O comerciante Jacques trabalha bem próximo ao local onde o saco foi abandonado. Ele ajudou o morador de rua e ficou chocado com o que viu. A gente nunca imagina aqui, né, um negócio desse, né? Tanto que quando o cara falou, a gente ficou meio abismado até, né? Um choque, né? Dentro do saco, 2 braços e 2 pernas. Um detalhe chamou a atenção. Cortado as pontas dos dedos, né? O mistério estava apenas no começo. Poucas horas depois, uma mulher que limpava a rua nas imediações deste cemitério do bairro encontrou mais uma parte do corpo esquartejado. Um outro saco plástico que continha o tronco de uma pessoa sem a pele foi encontrado por volta de meio-dia. Estava dentro de um carrinho de feira que estava parado aqui, a cerca de 500 metros do outro. Os donos de uma floricultura em frente ao cemitério contam que viram o carrinho de feira na rua. Era por volta das 6h30 da manhã de domingo, quando eles chegavam para abrir a loja. Quem viu o carrinho foi minha esposa. Ela falou, nossa, olha um carrinho azul ali. O carrinho seria encontrado horas mais tarde e a alguns metros do local indicado pelo casal. O terceiro saco plástico contendo 2 coxas humanas foi encontrado por volta de 12h15. Estava nesta avenida a menos de 100 metros do segundo. Surgiam as primeiras especulações sobre o caso. As partes do corpo seriam de um homem de 25 a 30 anos de idade. A polícia também encontrou roupas femininas dentro dos sacos plásticos. Por isso, a suspeita de que a vítima poderia ser um travesti. Ou tudo isso seria apenas uma estratégia do assassino para confundir os investigadores? Segunda-feira, 24 de março. Surgem as primeiras imagens do suspeito. Câmeras de segurança instaladas na região mostram um homem que circula pelo bairro com um carrinho, bem parecido com o que foi encontrado pela polícia. Por causa da distância, a imagem não é muito nítida. O horário da gravação aponta que o suspeito passou pelo bairro no começo da manhã, antes dos sacos plásticos serem encontrados. Esse outro vídeo, feito por outra câmera, tem uma qualidade melhor. Aqui ele aparece bem de perto. O homem que puxa o carrinho usa bermuda e chinelos.
Até agora, a polícia não sabe quem é ele. Seria o criminoso? A polícia também trabalha com outra hipótese, a de que o crime tenha sido cometido por um grupo de mulheres. Imagens entregues à polícia mostrariam 3 mulheres na cena do crime, com um carrinho bem semelhante ao que foi encontrado. Estão sendo feito o trabalho de identificação. Nós temos a imagem delas, mas não temos a qualificação das mesmas. E é para isso que nós estamos trabalhando. É bem provável. Para esta advogada especializada em perícia criminal, o assassinato pode sim ter sido cometido por uma mulher. Pode ser uma mulher, sim. As pessoas subestimam um pouco a mulher em achar que ela não tem força ou que não faria ou praticaria um crime desse. Pode sim. E também não é incomum uma mulher praticar um crime desses, seja por ciúme, seja de uma forma passional em geral, seja porque também pode ter sido encomendada a ela este crime. Foi o que aconteceu em 2012, em outro crime que chocou o Brasil. Elise Matsunaga confessou que matou e esquartejou o marido, o empresário Marcos Matsunaga. O corpo foi encontrado em pedaços dentro de sacos plásticos jogados à beira de uma estrada. Elise Matsunaga aguarda o julgamento presa. Quinta-feira, 27 de março. A polícia encontra a cabeça de um homem dentro de um saco de lixo no centro de São Paulo. Por volta de meio-dia, um outro morador de rua encontrou uma cabeça humana dentro de um saco plástico. Ele imediatamente alertou um guarda civil metropolitano que passava aqui pela Praça da Sé, no centro de São Paulo. As imagens feitas por uma câmera de segurança mostram o momento em que o morador de rua informa o guarda sobre o que encontrou. O cidadão ele veio e procurou a gente informando que ele tinha visto um saco que estava com moscas. Aí ele abriu o saco com uma faquinha que ele tinha e percebeu que era uma cabeça humana. Antes de ir para a delegacia prestar depoimento, ele contou como achou o saco. Para ver se tinha coisa de comer dentro, porque moro eu e minha mãe. É um homem moreno. A cabeça estava em estado avançado de decomposição e apresentava várias lesões. No sábado, a polícia confirmou que o crânio encontrado pertence mesmo à vítima esquartejada. A perícia já confirmou que aquela cabeça encontrada é da vítima. É evidente que agora vão ser feitos os exames de DNA de todas as partes do corpo e procurar estabelecer a identidade dessa pessoa. Agora os investigadores vão reconstituir os ossos da face antes de concluir o laudo. Eles também vão fazer, com a ajuda de um programa de computador, um retrato falado para tentar identificar a vítima. A tecnologia pode ajudar a reconstituir a imagem da vítima. Descobrir quem é o homem que foi esquartejado pode ser a chave para encontrar o assassino. Toma alguns cuidados para o psiquiatra forense Guido Palomba chama a atenção para o cuidado que o assassino teve para evitar que o corpo fosse identificado. Os dedos das mãos, que poderiam ajudar na identificação das digitais, e órgãos genitais foram cortados. O assassino não quer ser identificado. E para não ser identificado, o primeiro ponto que ele pensou é não identificar a vítima. Por isso que ele tira os dedos, ele desseca a pele, o tronco provavelmente para apagar alguma marca de tatuagem ou cicatriz, etc., dificultando a identificação da vítima. A pessoa às vezes esquece que existem outras formas de identificação, como por exemplo o exame de DNA. Se hoje aparecer alguém da família reclamando desse corpo, certamente a identificação se faz em menos de 2 dias. Mesmo sem impressões digitais ou tatuagens, o corpo ainda pode dar pistas sobre o assassino. Dependendo do corte, se sabe sim se é um especialista ou não. Muitas vezes o autor do crime, sem querer, ele deixa vestígios quase imperceptíveis para ele. Mas para aquele que está investigando, não. Então, é um fio de cabelo, é uma impressão de dígito papilar, é um fluido corporal. Aos poucos, os peritos vão traçando um perfil do assassino. Tudo indica que se trata de um psicopata, porque o esquartejamento é um ato extremamente grave, extremamente, vamos chamar assim, bizarro.
Ninguém pode esquartejar uma pessoa se não tiver uma frieza afetiva muito grande. Resta à polícia a difícil missão de solucionar o mistério e pôr fim a um crime que já entrou para a história da maior cidade do Brasil. Os bastidores da prisão de um dos traficantes mais procurados do Brasil. Ele liderava o tráfico de drogas no Complexo da Maré, uma região com mais de 130 mil habitantes. A operação comandada pela Polícia Federal contou com uma arma de alta tecnologia, um drone, avião espião sem piloto. Veja na reportagem da semana. Estas são as imagens de Marcelo Santos das Dores, o menor P, no momento da prisão. Ele está cercado por policiais que não aparecem no vídeo. Qual é o teu apelido? Ou qual outra? Qual outra? Considerado um traficante violento e perigoso, menor P, de 32 anos, foi preso na cobertura deste prédio de luxo no bairro de Jacarepaguá. A ação dos policiais foi rápida. Cerca de 15 agentes cercaram o prédio. 3 entraram pelo telhado. Os policiais fizeram um cerco à cobertura onde menor P estava. Em seguida, o traficante foi informado de que a polícia iria entrar no imóvel. Menor P abriu a porta e se rendeu. Segundo a polícia, o traficante estava sozinho no momento da prisão. Menor P não tentou resistir à prisão. Está tranquilo, está lúcido, tem os pés no chão, está consciente do que o apontam. Entendeu? O traficante estava no prédio há apenas um dia. Os moradores contam que nunca imaginaram que o novo vizinho pudesse ser um dos homens mais procurados do Rio. Um fator surpresa, né? Você está morando no Rio de Janeiro, você não sabe quem está perto de você em lugar nenhum. Pode estar aqui, pode estar em qualquer lugar, Zona Sul, Ipanema, qualquer lugar é lugar. Segundo a polícia, menor P liderava uma quadrilha formada por cerca de 200 homens. Ex-paraquedista, usava táticas militares para planejar ataques. Tem fama de torturar os desafetos. Em abril do ano passado, ele teria mandado espancar o jogador Bernardo do Vasco. Tudo porque o jogador teria se envolvido com uma das mulheres do traficante. Não foi por acaso que menor P escolheu Jacarepaguá como esconderijo. 2 importantes vias expressas do Rio, as linhas amarela e vermelha, ligam o bairro ao Complexo da Maré. No dia da prisão, os policiais encontraram com o traficante R$4.000 em dinheiro. Menor P admitiu que tinha intenção de deixar a cidade. Menor P estava foragido há pelo menos 7 anos. Em 2003, foi condenado por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Em 2007, passou para o regime semiaberto. Saiu do presídio e nunca mais voltou. Imediatamente assumiu o posto de líder do tráfico no Complexo da Maré. O Disque Denúncia chegou a oferecer uma recompensa de R$2.000 para quem informasse o paradeiro do traficante. A prisão de menor P na última quinta-feira foi resultado de um trabalho de investigação do setor de inteligência da Polícia Federal, que durou mais de um ano. A Polícia Civil do Rio só ficou sabendo da operação depois que o traficante já estava preso. A prisão do menor P afeta muito fortemente o tráfico e o crime organizado. Eu acho que foi uma prisão muito importante e que com certeza facilitou a tomada do espaço nesse complexo.
Além do trabalho de inteligência, a Polícia Federal contou com uma importante aliada, a tecnologia. Uma aeronave como esta, conhecida como Vante, veículo aéreo não tripulado, foi usada para espionar e monitorar dia e noite todos os passos do traficante. Os 2 modelos usados são israelenses. Sensores e câmeras de alta definição captam imagens detalhadas dos alvos desejados. No caso do menor P, as imagens da rotina do traficante eram transmitidas em tempo real para um centro de operações no solo. Assim, os policiais seguiram os passos de menor P até o momento que ele deixou a Maré para se esconder no apartamento onde acabou preso. A prisão do traficante aconteceu uma semana depois dos ataques a 3 unidades de polícia pacificadora do Rio. Bases de UPPs ficaram em chamas. Em resposta aos ataques, o BOPE, Batalhão de Operações Especiais, entrou na Maré esta semana. Não é de hoje que o Complexo da Maré preocupa as autoridades de segurança do Rio. A região tem uma localização privilegiada. 2 das principais facções criminosas cariocas disputam o controle da Maré. Por isso, a região vive em guerra. Menor P era considerado o chefão de boa parte da área. Neste áudio, gravado durante um baile funk no complexo, ele faz um discurso para os moradores. É 2 anos aí nessa porra de luta, tá ligado? Muito sofrimento, pô. Mas Deus é com a gente. Menor P ainda faz referência a uma ação da polícia. O inimigo tentou essa semana aí, entendeu? Derrubar a gente. E hoje é muita satisfação a gente poder estar aqui com vida e liberdade. E ver a comunidade do jeito que tá, pô. Fiquei boladão essa semana, pô. Porque a polícia queria me diminuir, pô. E eu quero ver a comunidade gritando por causa de quê? Quem manda na comunidade é vocês. A gente só administra, tá ligado? Para o delegado que comandou a operação, Menor P é um criminoso vaidoso. Eu perguntei a ele, você é o frente da comunidade no jargão lá dos marginais? Ele, não, eu sou o dono. Nos últimos 5 anos, o Rio tem dado duros golpes nos líderes do tráfico. Antônio Bonfim Lopes, o NEM, traficante mais procurado do Rio, foi preso quando tentava fugir da Rocinha. A prisão de Fabiano Atanásio da Silva também foi motivo de comemoração. O traficante foi preso em Campos do Jordão, região serrana de São Paulo. FB foi apontado como responsável por derrubar um helicóptero da polícia e também acabou preso. Matemático, outro chefe do tráfico, acabou morto pela polícia durante uma perseguição. Para este consultor de segurança pública, a prisão de um chefão é uma vitória importante contra o crime organizado, mas não é suficiente para enfraquecer o tráfico de drogas. O tráfico é dinâmico, então nós não podemos ficar esperando, para que eles se rearticulem. E não podemos acreditar que só com isso teremos a paz, porque não teremos. A polícia sabe disso e agora está de olho no irmão de Menor P. Fabiano Santos de Jesus, o Zangado, seria o primeiro nome na hierarquia do tráfico para ocupar o lugar do traficante preso esta semana. Neste vídeo, cedido pelo Jornal Extra, Zangado aparece circulando de moto por uma comunidade. Ele aparece ao lado de outros traficantes e veste um colete dos paraquedistas do Exército. Todos estão fortemente armados. Depois da prisão, o traficante Menor P foi levado para o Presídio de Segurança Máxima de Bangu e deve ser transferido para uma penitenciária federal. Neste domingo, a namorada de Menor P, Daiane Rodrigues, foi presa em Niterói, região metropolitana do Rio. Ela fugiu do reduto do traficante horas antes da chegada das forças de segurança.
Marinha posicionado num dos acessos ao Complexo da Maré. Homens do Batalhão de Choque já em ação. É assim que começa a ocupação deste território. Policiais civis, militares e federais, além de fuzileiros navais, entraram nas comunidades por volta das 5 da manhã. As primeiras equipes subiram para as partes mais altas da região. Uma forma de reduzir o risco de um ataque surpresa. O maior efetivo era o da PM. 1.000 homens foram mobilizados. Esta patrulha do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, olha só, avança também cuidadosamente. Esses homens, alguns deles, estão trabalhando com câmeras embutidas em óculos para registrar todo o trabalho que está sendo feito aqui no Complexo da Maré. Essa foi uma forma encontrada pela Secretaria de Segurança Pública para dar mais transparência à ação. O forte aparato não enfrentou qualquer resistência. Em 15 minutos, o Complexo da Maré já estava sob o poder do Estado. O cerco em torno de 15 comunidades continua até a implantação da unidade de polícia pacificadora. A UPP será instalada ainda este ano. O próximo passo é exatamente tentar cumprir os mandados, tentar buscar informações. O Disque Denúncia está nos ajudando, o 190 está nos ajudando, para passar para as Forças Armadas com o máximo de trabalho já realizado. Só neste primeiro dia de ocupação, 13 homens foram presos. Policiais federais encontraram 450 quilos de maconha e armas que estavam em um depósito embaixo da terra. As bandeiras do Brasil e do Rio de Janeiro foram hasteadas em um local que servia de ponto de encontro de bandidos. Uma estratégia diferente contra as manifestações violentas dos Black Blocs. Policiais de um grupo de elite vão usar uma proteção tão resistente que ganharam o apelido de Robocops. Quanto tempo você aguentaria calado uma provocação como esta? E a esse tipo de ofensa, como você agiria? Imóvel? Estes homens estão sendo treinados para suportar o estresse diante de manifestantes pacíficos e arruaceiros violentos. A tropa se divide em duas partes. Uma se faz passar por Black Blocs e outra por policiais em ação. Até bem pouco tempo, não havia um batalhão preparado para lidar com os protestos de rua. Muitas vezes, a única alternativa foi a tropa de choque. E o choque não costuma empregar o diálogo. Nós vamos preencher uma lacuna que estava vaga, que é o diálogo, a prevenção. Se chegar ao ponto de termos que atuar, né, de forma enérgica, nós temos um efetivo preparado para isso. Foi preciso formar uma tropa com treinamento específico. O batalhão de policiamento em grandes eventos. ...600 homens com noções ou profundo conhecimento de artes marciais. Preparados para um desgaste físico extremo. E equipados para o confronto. A armadura que usam é mesmo resistente? Só há um jeito de saber. Sentindo na própria pele.
já são chamados de o exército de Robocops. Parece ou não o do filme? Este é o Robocop da versão recém-lançada, dirigida pelo brasileiro José Padilha, o mesmo de Tropa de Elite. Versus Tin Man. O de Hollywood e o do Rio de Janeiro. Teria a ficção inspirado a realidade? O que sente um policial militar usando a farda convencional, mas todo esse equipamento aqui? Como fica a mobilidade dele? É pesado demais? E o calor? É o que a gente vai descobrir agora. A primeira parte é esta que protege o joelho, a canela, o peito do pé e o tornozelo. É uma resina plástica dura, parece muito resistente. Agora uma parte que protege a coxa. O próximo passo é o cinto. Para que serve esse cinto aqui, Major? Porta-algema, porta-armamento, no caso a gente está usando, falando do armamento de eletrochoque. Não parece ser muito pesado, não. Mas eu fico imaginando trabalhar horas e horas a fio com isso tudo aqui. Deve ser muito, muito cansativo. Acabou? Ok. Não. A gente tem o capacete ainda. E o protetor de pescoço, que vai completar a tua armadura. Ele não é um equipamento... Não é um equipamento balístico, de disparo de arma de fogo. Não. Mas anti-vandalismo, anti qualquer outro tipo de impacto que não seja de arma de fogo, ele vai te proteger. Hora do teste. O major pede para que eu fique com o joelho semiflexionado. Eu não esperava o que vinha pela frente. Se eu tivesse 100... Levanta a mão. Ok? Impressionante. Veja de novo como o chute foi violento. A armadura absorve o impacto e eu nem saio do lugar. Na sequência, mais golpes. Agora, o major convida o comandante do batalhão para testar a proteção do peito. Comandante, por favor, usa o bastão. Levanta o braço, por favor, Vinícius. Repare o tamanho do bastão policial. Comandante, cuidado a lata aqui, comandante. Apesar da pancada, eu quase não me mexo. Eu não sei se você está percebendo, o impacto é distribuído. Você não sente a pancada aqui. No ponto. Não, ele é distribuído. Uma pancada como essa, sem esse equipamento, eu tenho Costela vai embora, com certeza. Costela vai embora. O major decide então aumentar a força dos golpes. Ele bate mesmo com vontade. Impressionante. O que aconteceria com qualquer pessoa depois de levar este tapa e esta cacetada nas costas? Impressionante. Pronto. A armadura passou na prova da resistência. Até no próprio capacete. Ok? Mas ainda faltam peças do equipamento. Isto é um lançador de... Isso é um lançador 37-38 de munição química. E agora? Como se mover com tudo isso? Hora de mais um teste. Então vamos supor, Vinícius, que a gente tem alguma parte da nossa tropa sendo lesionada lá, sim, sendo agredida por alguém e precisa de apoio. Vamos até lá? Vamos. Então vamos embora. Bora, Vinícius. Bora, Vinícius. Bora, Vinícius. Isso. Essa é a mobilidade do equipamento. Ele dá mobilidade? Dá mobilidade. Com bota e capacete, passo de 1,90 m de altura. E na balança, 120,5 kg. 20 quilos só de roupa, equipamento e munição. As primeiras armaduras chegaram no começo do ano. Já existem 200 iguais a esta. Eu hoje lhe diria que sem esse equipamento eu me sinto pelado.
entendo. Ok? Então a gente trabalha com ele como se fosse nosso fardamento. Na hora da gravação, fazia 34 graus. Foi mais fácil suportar a surra do que o calor. O resultado, ó. 20 minutos com a roupa. Ensopado. Imagine o que é passar um dia na rua, quase sempre caminhando. O recorde de caminhada do batalhão foi este. Saindo da Cinelândia, centro do Rio, cruzando todo o aterro do Flamengo, a praia de Botafogo, toda a orla de Copacabana, a praia de Ipanema, até o fim do Leblon, onde mora o governador do Rio, num total de 15 quilômetros. Eles também treinam técnicas de artes marciais aplicadas ao policiamento de rua. 20 policiais do batalhão são instrutores de judô e jiu-jitsu. Nesta linha de frente, quase todos são faixas pretas. Aqui eles simulam 3 situações diferentes. O momento de permanecer calado, a hora de avançar contra a multidão e medidas mais duras, como a prisão de pessoas que agem fora dos limites da lei. Isso que a gente viu agora é a rotina da tropa. É a rotina. Isso é a nossa rotina. Muitas vezes nós intensificamos, né, potencializamos, né, esse treinamento para que se torne suportável, né, lá fora, na manifestação real, né? Não é qualquer ser humano que suporta uma rotina como essa. É necessário que o profissional, o policial, tenha uma inteligência emocional bem trabalhada, bem fortalecida, bem desenvolvida, porque ele é provocado no limite da sua raiva. Uma tropa criada há apenas 5 meses. Será que alguma coisa já mudou na relação da polícia com os manifestantes? Ainda não, mas até porque não tivemos manifestações daquele tamanho e com a especificidade de outras. Tivemos um episódio lamentável do cinegrafista, tivemos um refluxo nessas manifestações. A grande dúvida que resta é para a Copa do Mundo. Esse batalhão tem que ser para garantir a segurança de todos. A tropa de Robocops não está sendo treinada para o confronto com armas de fogo. Só no cinema a armadura resiste a tiros. Pelo menos, a roupa se mostrou forte o bastante para aguentar pauladas, tapas e golpes de cacetete. No dia seguinte, não amanheci com dores nem hematomas. Mas, cá pra nós, não é nada mole essa vida de Robocop.